E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Brincadeira fora a parte, a gente vai começar agora dando início a uma aula sobre sistema digestório, que seria o quê? Seria um sistema que fica responsável pela parte da ingestão, que seria o armazenamento de nutrientes para diversas funções do organismo, e pela digestão desse alimento também. A gente vai falar um pouco sobre fígado, pâncreas e glândulas salivares. Eu vou ficar responsável por glândulas salivares. Bom, de início, as glândulas salivares são estruturas anexadas ao sistema digestório. Eles ficam geralmente na cavidade bucal e eles são responsáveis pelo que, Fábio? Isso mesmo, pelo cuspe. Brincadeira fora a parte, ele fica responsável pela saliva. Bom, e essas glândulas são exócrinas, ou seja, ela tem a função de secretar essa saliva. Mas por que, Fábio, que essa saliva é tão importante para o corpo humano? Porque além dela deixar o alimento mais mole para a sua digestão, ele também tem uma capacidade antibiótica. Bom, já no caso da saliva, ela é o resultado do conjunto de todas as glândulas salivares. Entretanto, nem todas as glândulas elas têm uma composição igual, ou seja, elas não conseguem produzir uma quantidade igual de saliva. Então, as glândulas salivares, elas vão ter as menores, que elas não vão ter produção de enzima, e vão ter as maiores, que no caso elas são espalhadas pela cavidade bucal, okay? Nas mucosas da bochecha, no céu da boca, na língua. E as menores, como a gente falou, a gente não vai citar em si, a gente vai falar das maiores, que seriam o quê? As glândulas parótidas, as submaxilares e as sublinguais. Bom, dando continuidade à explicação, a gente vai falar agora um pouco sobre a glândula parótida. Bom, essa glândula parótida, ela fica localizada abaixo e à frente da região da orelha, como a gente está mostrando aqui na figura as três localizações. Bom, ela pesa mais ou menos cerca de 25 a 30 gramas e ela é responsável por cerca de 30% da produção de saliva. E essa saliva, ela é muito rica em amilase e também glicoproteica. Bom, já na questão do sistema de ductos, eles convergem para um ducto único, que seria chamado de extensa. Bom, já falando sobre as glândulas submaxilares ou glândulas submandibulares, elas estão localizadas na região interna da mandíbula, tendo um peso de em torno de 8 gramas. Bom, elas são responsáveis por cerca de 60% da produção de saliva, que essa saliva ela é o quê? Ela é rica em amilase, em glicoproteínas e na mucina, que a mucina, a glicoproteína, que ela é rica em viscosidade e que com ela também evita o ressecamento da mucosa bucal. Bom, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre as glândulas submaxilares ou glândulas submandibulares. Bom, elas ficam localizadas na parte interna da mandíbula, como a gente vai mostrar aqui na figura. Bom, e elas têm um peso em torno de 8 gramas aproximadamente. Já na parte da sua função, ela é responsável por cerca de 60% da produção de saliva, e nessa saliva ela é rica em amilase, em glicoproteínas e na mucina. Bom, que a mucina são glicoproteínas que proporcionam a viscosidade à saliva, ou seja, elas evitam o ressecamento da mucosa bucal. Na parte dos ductos excretores das glândulas submandibulares ou submaxilares, tem um ducto principal, que é o octo, que ela se abre na parte abaixo da língua. Bom, já citando as glândulas sublinguais, não menos importante, ela está localizada na região abaixo da língua. Ela tem uma forma muito semelhante à amêndoa, com um peso, no caso, de 3 a 5 gramas. Ela é responsável por apenas 5% da saliva. Essa saliva que ela é bem viscosa e é rica em mucina, como a gente tinha falado anteriormente. Bom, as glândulas sublinguais, elas podem ter até 20 ductos excretores, só que no caso elas têm uma menor extensão, e esses ductos eles se abrem abaixo da região da língua. Bom, já na parte da histologia, a gente pode ver que as glândulas salivares são compostas mais por grãos aglomerados, que também são chamados de acinos. Que esses acinos eles têm ductos ramificados que servem de liberação da saliva, que é espalhado por diversos locais da cavidade bucal.
Bom, de início, a glândula salivar é constituída por acinos, sistema tubular e ductos excretores. E também existem dois tipos de células excretoras, que no caso são as células serosas e as células mucosas. No caso das células serosas, elas possuem um formato mais piramidal. Além de produzir proteína e glicoproteína, ela também tem a atividade enzimática e antimicrobianas. E também elas secretam alguns tipos de íons, água, enzimas e glicoproteínas. Já retomando um pouco das glândulas parótidas, elas são predominantemente compostas por células serosas. Já no caso das células mucosas, como a gente vai mostrar aqui na imagem, elas têm esse formato mais tubular, que é mais característico pela grande quantidade que ele tem de muco. Essa grande quantidade de muco, ela chega a comprimir a parte das organelas e parte do núcleo da célula. E o principal produto dessa mucosidade são as mucinas, como a gente já tinha falado antes, que são glicoproteínas que servem para não deixar ressecar a via bucal. Bom, agora falando um pouco sobre os problemas relacionados à glândula salivar, a gente pode ver que existe a disfunção da glândula salivar. Essa disfunção ela pode ocasionar o que? A não produção em pouca escala ou em zero, não produzir saliva. Geralmente é acometido mais em adultos. Esse ressecamento também é denominado de xerostômio. Nesse caso, ela não só acontece pela disfunção da glândula, ela também ocorre pelo consumo de bebidas, a ansiedade, estresse ou você respirar pela boca. No caso também existe o cálculo salivar, que ele é geralmente dado pelos sais, que já é contido na saliva, e ele é principalmente quando a pessoa está muito desidratada, consumo baixo de água. Esse problema pode causar inchaço nos locais e dor também. Também a gente pode ver, que como é mais comum o pessoal conhecer, no caso da cachumba, que ela é um tipo viral que está muito relacionado às pessoas que não tiveram a vacinação adequada. Ele causa inchaço na região que é afetada a glândula e também em várias partes do corpo. Bom, já no caso da parte de você saber se está com a doença, você pode realizar diagnósticos, que no caso você pode fazer a biópsia, a endoscopia ou um estudo por imagens. No caso, você já está com a doença, dependendo do seu sintoma, por exemplo, com a boca ressecada, geralmente é adequado você realizar uma higiene dental. No caso do cálculo, você utilizar analgésicos e se for o caso mesmo de você ter um edema, por exemplo, pode relacionar até uma cirurgia. Oi, gente, eu sou a Luciane Alves e hoje eu vou apresentar a vocês sobre o fígado. O fígado é um órgão de aproximadamente 1.500 gramas. Ele se destaca por ser considerado o segundo maior órgão do corpo humano. Ele está localizado abaixo do diafragma, na parte superior da cavidade abdominal do lado direito. E na parte de cima dele, na superfície superior, é convexa e lisa, e na parte inferior dele é côncava. Agora eu vou falar com vocês sobre a anatomia do fígado. Existem 4 lobos anatômicos no fígado. O primeiro é o lobo direito, o segundo o lobo esquerdo, o terceiro é o lobo caudado e o quarto é o lobo quadrado. Essas subdivisões são a partir do seu suprimento sanguíneo. O primeiro, que é o lobo direito, ele é considerado o maior de todos. O segundo, que é o lobo esquerdo, ele é considerado o menor e achatado. O terceiro, que é o lobo caudado, ele está localizado entre a fissura do ligamento venoso e a veia cava inferior. E o quarto, que é o lobo quadrado, ele está localizado entre a fissura do ligamento redondo do fígado e a vesícula biliar. Nessa imagem aqui em cima mostra detalhadamente isso que eu estou falando. O fígado está preso anteriormente à parede abdominal pelo ligamento falciforme, que é uma prega que separa o lobo direito do lobo esquerdo e liga-os. Tem também o ligamento coronário, que é formado pela reflexão peritoneal do diafragma ao fígado, possuindo 2 camadas que se encontram à direita. Vale ressaltar a parte esquerda do fígado, que é conhecido como fígado funcional, pois contém todos os lobos, exceto o direito. O fígado tem 2 maiores superfícies, que é a superfície diafragmática e a superfície visceral. Esta última, a superfície visceral, ela é recoberta pelo peritônio, que é uma membrana bem forte do tecido conjuntivo. O peritônio ele não recobre o leito da vesícula biliar e nem a região porta-hepatis. A superfície diafragmática, ela também é recoberta pelo peritônio, exceto a área nua dela.
Uma observação da superfície visceral é que ela está relacionada a várias estruturas anatômicas, que incluem o duodeno, a vesícula biliar, o cólon transverso, flexura hepática, rim direito e as glândulas suprarrenais. Agora nós vamos falar das funções do fígado. O fígado é uma glândula acessória multifuncional do trato gastrointestinal. Ele possui funções endócrinas e exócrinas. Dentre as funções endócrinas, pode-se mencionar a produção de vários hormônios como fator de crescimento, a produção de proteínas plasmáticas, como a albumina, proteínas carreadoras de ferro, proteínas responsáveis por transportar o colesterol e fatores de coagulação. E também, como função exócrina, nós temos a produção da bile, que é responsável pela emulsificação das gorduras. O fígado, além dessas funções citadas, tem várias outras funções, todas correlacionadas e interligadas, como por exemplo o processamento e o armazenamento dos nutrientes que chegam no trato gastrointestinal, armazenamento do glicogênio, destruição de hemácias velhas ou anormais. O fígado filtra o sangue, eliminando toxinas internas e externas e substâncias danosas ao organismo humano que vão para o trato gastrointestinal. A partir disso, nós percebemos que o fígado é um órgão vital e essencial para o corpo humano. A sua histologia e a sua anatomia são bem desenvolvidas e isso permite a diversidade funcional desse órgão. Agora nós vamos falar da histologia do fígado, o assunto mais complexo. O fígado ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, que é chamada de cápsula de Gleason. Ele também é constituído principalmente por células hepáticas ou hepatócitos. Se fizermos um corte histologicamente preparado, podemos perceber estruturas com o nome de lóbulos hepáticos. Na periferia dos lóbulos tem uma massa de tecido conjuntivo rico em ductos biliares, vasos biliares e nervos. Entre cada lóbulo tem uma área chamada espaço-porta. Em cada um deles existe um ramo de artéria hepática, um ducto que se liga ao ducto biliar e vasos linfáticos. Os ductos biliares são revestidos por um epitélio cuboide e transportam a bile, a qual é produzida pelos hepatócitos, são transportados até a vesícula biliar e passa pelo ducto hepático. Os ductos biliares deixam o fígado por via do hilo e seus ramos menores intrahepáticos são observados associados aos ramos da veia porta e da artéria hepática. Os hepatócitos estão ao redor dos lóbulos hepáticos, que formam placas celulares. Nessas placas celulares tem capilares chamados sinusoides, que se caracterizam pelas suas dilatações irregulares. As células endoteliais desses capilares estão separados dos hepáticos apenas por uma lâmina basal. Portanto, o sangue passa pelos capilares e seus metabólitos atravessam rapidamente as células endoteliais, chegando aos hepatócitos. Esta rápida troca metabólica é importante não somente para a absorção de nutrientes provenientes da dieta, mas também para a secreção de metabólicos sintetizados no hepatócitos. Os sinusoides possuem macrófagos, denominados células de Kupffer, encontrados na luz dos capilares. Essas células atuam metabolizando hemácias velhas, digerindo suas hemoglobinas, secretando imunossubstâncias e destruindo possíveis bactérias que tenham penetrado pelo sistema porta. A partir dos sinusoides, o sangue drena para a veia central e desta para as veias hepáticas, as quais drenam para a veia cava inferior. Uma vez nos sinusoides, o sangue entra em contato com a principal célula parenquimosa do lóbulo hepático, o hepatócito, relacionado com a maioria das funções já citadas. Em resumo, a vascularização hepática é muito importante para o organismo humano. É por causa dessa vascularização que o fígado tem multiplicidade funcional e é por causa dessa vascularização que ele é considerado o órgão que tem mais poder regenerativo do corpo humano. E para complementar o nosso assunto, o fígado, por ser o órgão em que ocorre a maior parte das reações metabólicas, qualquer disfunção deste é de uma grande preocupação. As hepatites são as patologias mais conhecidas. Existe também insuficiência hepática, fibroses, cirroses e icterícia. Além disso, o alto consumo de álcool pode causar câncer no fígado. Então isso é muito prejudicial ao organismo humano, pois ocorre um descontrole na multiplicação de células hepáticas, os hepatócitos. E câncer no fígado pode levar muitos indivíduos à morte. Então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação sobre o fígado.
Falando sobre as estruturas anexas ao tubo digestório, a gente pode citar ainda o pâncreas. O pâncreas, que ele é uma glândula anfícrina. A glândula anfícrina é aquela que possui dois tipos de secreções. A glândula mista vai produzir secreção tanto para o sistema endócrino quanto para o exócrino. De acordo com a anatomia, o pâncreas está localizado ali próximo ao fígado, abaixo do fígado, né? Em cima do colo transverso do intestino grosso, vai estar atrás do estômago e na frente do rim esquerdo. Ele é um órgão que vai medir aproximadamente 15 cm de comprimento, 4 a 5 cm de altura e uns 2 cm de largura. Ele é dividido ainda em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. Cabeça é aquela região que vai estar mais próxima ao intestino delgado, ao duodeno. Ele que vai ser o responsável pela conexão desses dois. Vai ter o corpo. O corpo é a região intermediária, né? E a cauda. A cauda é aquela região mais distal, aquela região mais afinalada. Ela que vai estar mantendo contato com o baço. Em relação à fisiologia do pâncreas, a gente sabe que ele produz dois tipos de secreções. Ele tem dois tipos de funções. Ele tem a função endócrina e exócrina. Em relação à função endócrina, ele vai produzir suas secreções através das ilhotas pancreáticas. As ilhotas pancreáticas são essas células secretoras, células produtoras de hormônios, e elas se dividem em duas: alfa e beta pancreáticas. As alfas são responsáveis pela produção de glucagon e a beta pela produção de insulina. O sistema endócrino ainda, ele funciona através de irrigação, através da comunicação com grandes vasos. Tanto é que a gente tem 3 principais grandes vasos: a artéria esplênica, que ela vai comunicar corpo e cauda, vai estar alimentando o corpo e cauda do pâncreas. A artéria mesentérica superior, ela que vai estar alimentando cabeça e corpo. E a artéria gastroduodenal. Essa artéria, ela vai estar mantendo contato tanto com o pâncreas, com o intestino delgado, com o duodeno e com o estômago. Ele vai manter esses 3 tipos de contato, favorecendo a comunicação entre eles. E ainda a fisiologia do sistema da parte exócrina do pâncreas. Ele vai trabalhar a partir dos ácidos pancreáticos. Os ácidos pancreáticos, eles são como se fosse conjunto de células que vão trabalhar produzindo essa secreção, no caso o suco pancreático. Eles vão estar fazendo a secreção, a produção das apoenzimas, que vão ser transportadas pelo ducto pancreático e suas ramificações até chegar no duodeno. Antes de chegar no duodeno, esse ducto pancreático ele vai se juntar com o colédoco, que vai descer da vesícula biliar. Os dois vão se juntar e vão formar uma ampola hepatopancreática. Essa ampola que vai ser a comunicação desses dois vasos, né, que vai ser responsável pela liberação tanto de bile como de suco pancreático. O suco pancreático, por sua vez, ele é uma substância que vai atuar na digestão dos alimentos. Ele vai atuar no intestino delgado, na primeira porção dele, no duodeno. Esse suco pancreático ele é composto principalmente por enzimas, água e bicarbonato de sódio. As enzimas vão atuar diretamente na digestão. O bicarbonato de sódio ele vai atuar diminuindo o pH desse alimento. Esse alimento já veio de um pH ácido, porque passou pelo estômago, e como o estômago ele é o responsável por aquela quebra maior das moléculas, ele vai ter necessariamente essa necessidade de ter uma ação mais dura, vai precisar trabalhar mais forte para isso, por isso ele aumenta o pH. Aí o bicarbonato de sódio ele vai entrar com isso, vai diminuir o pH para que essas enzimas do suco pancreático e as enzimas próprias do intestino delgado possam atuar sobre esse alimento para poder fazer sua absorção de nutrientes. Dentre todas essas enzimas presentes no suco pancreático, a gente tem como principais a amilase pancreática. Essa amilase pancreática ela vai ser diferente daquela amilase produzida pelas glândulas parótidas, e ela vai atuar na quebra dos carboidratos. A gente tem a lipase pancreática. A lipase ela vai atuar na degradação das gorduras, dos lipídios. Vai ter ainda a tripsina, quimiotripsina, a carboxipeptidase. Essas 3 vão atuar na digestão de proteínas.
Em relação à histologia, a gente vai dividir tanto nas ilhotas como nos ácidos pancreáticos, né? Em relação às ilhotas, a gente sabe que elas vão ter uma organização meio cordonal. Eles vão estar sempre conectados uns aos outros e no final vai estar conectado a vasos sanguíneos. Essas ilhotas vão ter sempre uma coloração mais clara em relação aos ácidos, por exemplo. Os ácidos tendem a ter uma coloração mais escura. E as ilhotas, como o próprio nome diz, ilhota é porque ele vai estar no meio de todos os ácidos pancreáticos, vão estar alguns pontos específicos de ilhotas, por isso o nome. Os ácidos pancreáticos, eles têm um formato, assim, olhando para cada célula, né? Ele tem um formato meio piramidal. E quando há esse aglomerado de células para formar um ácido, a gente consegue pensar a se comparar com uma pizza. A gente vai ver a gente vai dividir, né? A gente vai dividir dois tipos, a gente compara com uma pizza. A gente olha a pizza como se fosse um ácido. O que acontece? A gente vai dividir ela em região basal e região apical. Região basal é a borda. A borda vai ter o núcleo, vai ter retículo endoplasmático rugoso e vai ter ribossomo. Ele vai ter uma coloração mais escurecida por isso. A região apical, aquela região mais interna, como se fosse afunilando. Eu falei que ele tem um formato meio triangular. A região mais aberta, essa região mais larga, vai ser a região basal, onde vai ter núcleo, o ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso. E quando for afunilando, a gente vai ter as glândulas secretoras das apoenzimas. A gente tem ainda os ductos pancreáticos. Os ductos ele tem uma característica própria deles, que é o tecido epitelial cúbico. A gente sabe sempre que tem uma lâmina de tecido epitelial, vai ter uma camada de tecido conjuntivo que facilita tanto de sustentação como a alimentação dessa primeira camada de tecido epitelial. Em relação ao bom funcionamento do organismo, a gente sabe que para ele poder funcionar bem, ele precisa estar dentro de alguns parâmetros. Quando há essa alteração desses parâmetros, a gente pode vir a desenvolver patologias, desenvolver doenças, como é o caso falando sobre a porção secretora endócrina do pâncreas, sua função endócrina. A gente tem como principal doença assim, que vem a ser desenvolvida com esse mau funcionamento, com essa desregulação dessa porção secretora, a gente vai ter a diabetes mellitus. Diabetes mellitus que a gente pode dividir em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é aquele insulino dependente, é aquele que tem características mais hereditárias, que começa a aparecer na infância. Ele, nesse tipo, o pâncreas, ele produz em pouca quantidade ou não produz insulina. Aí o que acontece? A pessoa vai precisar de um suplemento, precisar de uma ação suplementícia de insulina para poder ajudar a levar a diminuir essa hiperglicemia do sangue. Vai ter ainda a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquela não insulina dependente. Ela vai estar relacionada aos hábitos alimentares, ao sedentarismo, à obesidade. Na diabetes tipo 2, acontece o seguinte: meu pâncreas até então funcionava super bem. Aí meu organismo começou a criar uma certa resistência à insulina. Aquela minha insulina não vai estar mais sendo eficaz a favor da diminuição da glicemia do sangue. Aí o que acontece? A gente sabe que muitas das doenças, a maioria, por exemplo, elas apresentam sintomas, como é o caso da diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 1, eu vou ter como principais sintomas a polidipsia, que é o aumento da sede, a poliúria, o aumento daquela necessidade de urinar, eu vou ter perda repentina de peso. Já na diabetes tipo 2, eu não vou ter isso, porque ela é uma doença mais silenciosa. Ela não apresenta tanto sinais e sintomas assim. Quando apresenta é quando já está assim, algum caso mais quando já está tendo algumas possíveis complicações, como por exemplo a retinopatia diabética, que pode evoluir para uma cegueira, nefropatia diabética também, que meus rins vão começar a falhar, neuropatia de extremidades, que quando assimilado quando em paralelo, quando junto ao déficit na capacidade de cicatrização, pode vir a desenvolver um pé diabético, por exemplo. Aí, por ela ser uma doença mais silenciosa,
vezes ela passa despercebidos e quando a pessoa já descobre que tem, já é em um nível mais alto, né? Mais difícil de ser controlado. E em relação a doenças do pâncreas exócrino, a gente tem como principal a insuficiência pancreática, que nela acontece que as linhas ilhotas elas não vão estar conseguindo produzir apoenzimas suficientes para poder ter uma digestão, uma absorção concreta, uma digestão viável de nutrientes. E quando isso acontece, quando essa insuficiência pancreática ela é desenvolvida, acontece que como eu não vou estar tendo essa absorção de nutrientes, eu poderei vir a me tornar uma pessoa com casos graves de desnutrição e avitaminoses.